A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Ingrid Gerolimic. Acertamos, Ingrid! Acertadíssimo. Ela é psicanalista, socióloga. E agora ela tá com um documentário, né? Que é um tema super sensível, que é sobre o explante de silicone. Né? E conta um pouco, assim, como é que tá sendo essas sessões. Como que tá sendo o documentário. O que é esse documentário sobre o explante? Então, o documentário Explante, ele vem de uma experiência pessoal minha, né? Porque eu tive silicone durante muitos anos e eu descobri nesse processo uma série de coisas, assim. Primeiro, eu acho que a coisa de um outro olhar sobre o seu corpo, né? A gente ficar se questionando também por que a gente faz uma cirurgia plástica. Eu, por exemplo, que nunca… Para atender a quem, Para né? atender a quem, né? E assim, eu nunca tive uma relação com o meu corpo, assim, de querer buscar uma cirurgia plástica. Eu não sei em que momento isso aconteceu e, de repente, uma decisão que era uma decisão que acabou sendo, sei lá, talvez impensada, enfim, não sei porque em que momento você chega à conclusão de que mexer no seu corpo vai te trazer autoestima, né, e uma série de outras coisas que você busca na vida. Mas isso aconteceu. E aí, desde que eu fiz a cirurgia, enfim, já era uma coisa que eu… Você tinha quantos anos, Ingrid? Eu tava com 25, por aí. E você já tinha desejo, quero muito botar no silicone? Ficou cultivando esse Eu não desejo? tinha esse desejo, até porque, assim, só para fazer uma aspas em relação à questão do… Porque o silicone, ele ficou proibido durante muitos anos, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma referência para o mundo, né, em termos de regulação e tal, desse tipo de coisa, o silicone ficou proibido de 92 até 2006, por conta dos mesmos problemas que as mulheres estão relatando hoje, né? Então, lá para depois de 2006 em diante, começou a ter um boom do silicone de novo no mundo. E no Brasil, vocês também são muito novas, assim, talvez vocês não lembrem como que no Brasil teve um boom do silicone numa época que todo mundo… Congela tudo, parou o programa. Vocês também são muito novas. Mas porque Ingrid, assim… eu tenho muitas amigas que colocaram silicone. Eu tô com 39, então na época que eu botei, era assim, tinha um boom da mulherada toda na televisão, nas revistas, aquela coisa, nossa, o silicone como se fosse uma referência do peito bonito, né? E mulheres falando, inclusive, que agora eu tô transando melhor, eu sinto mais prazer, né? Mas isso usando é verdade. muito desse discurso pra validar. Exato, mas isso tem uma relação, essa questão do corpo para a mulher, já pegando, né, essa questão mais de como que isso impacta, assim, do ponto de vista pessoal, né, das mulheres, isso é muito forte, né, essa coisa da relação do corpo, desse corpo estético com a nossa existência, assim, a existência feminina, ela tem uma relação muito forte de como que esse corpo, né, se configura na sociedade. Então não é um corpo sensorial como o corpo do homem, que o homem aprende desde muito cedo que ele pode ser livre para fazer o que quiser. Ele sobe em árvore, ele pula, ele corre, ele faz o que ele quiser. A menina não, desde pequeno, senta direito, garota. Né? É exatamente isso. O corpo que é um corpo muito mais para ser visto, para ser desejado, para ser validado, né, pelo outro, nunca pela própria mulher. Então não é esse corpo sensorial que permite a gente existir no mundo. É um corpo que fica na vitrine, para ser exposto, para servir e para ser escolhido. Isso que é o mais cruel. Porque a gente tem uma relação, as mulheres, a gente cresce nessa relação de que, para ser aceita em todas as áreas da vida, nos relacionamentos amorosos, no trabalho, tudo, o corpo tá ali muito presente. Sim. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Por isso que eu falo que, assim, quando eu fiz o documentário, é difícil porque se expor, né? E, assim, pra mim, que hoje tem uma outra configuração, uma outra visão de mundo, um outro olhar até pro meu corpo, pra minha relação com ele, já há alguns anos, né? Sou uma mulher feminista, milito o máximo que eu posso, né? Em termos, né, dessas questões do feminino, do feminismo e tudo mais. Pra mim era muito difícil dizer, eu botei silicone lá atrás, né? Foi uma decisão impensado, uma decisão que não tem a ver com a mulher que eu sou hoje. Sim. Mas eu achei que era importante dizer, porque eu entendo que essa questão do tema da beleza, ele não é uma questão pessoal de cada mulher. Não. Ela tem que ser uma questão coletiva. Não é individual. Não é individual. Porque se for individual, você leva a mulher para um outro lugar de frustração também, do tipo, você não se aceita, você não se relaciona com o seu corpo, isso é um problema como se a mulher fosse vaidosa, né? Como se fosse um problema de vaidade. E não é. A gente tá falando de um problema social.
né? E ele precisa ser resolvido de uma maneira coletiva, que senão você joga a mulher para mais um lugar também de inadequação, né? De falar, olha, por que eu fiz isso? Nossa, eu não consigo me aceitar. Como se fosse muito simples, né? A gente vive numa sociedade que bombardeia a gente, cada hora com uma coisa diferente, cada hora com uma cirurgia nova, com uma possibilidade nova, né, do nosso corpo existir. E aí diz pra gente depois, mas você não se aceita porque você é fraca, né? Porque você tem a cabeça fraca. Claro que não é isso. Né? Claro que a gente é impactada porque somos seres sociais antes de tudo, né? Somos, como seres humanos, a gente vive em sociedade, então a gente é impactada por isso também. Então, quando apresentou esse preâmbulo para dizer por que eu fiz o filme. Debate, mas o filme também é muito legal, porque você traz esse debate que é necessário, político, social, coletivo, mas também embasado pela sua experiência pessoal. Como é que foi isso que se desenrolou? Isso que eu queria que você dividisse com a gente aqui. Pois é. Então, assim, logo que eu coloquei o silicone, assim, a cirurgia em si, né? Entrar num hospital, passar por aquela situação toda, porque é tão… Parece, quando a gente vê na rede social, quando a gente vê, assim, essas clínicas todas, essas influenciadores, todo mundo coloca de uma maneira tão simples, né? Sim. Você vai lá fazer ninguém nem diz cirurgia plástica, só fala plástica. Então, tira o nome de cirurgia, porque cirurgia é uma palavra pesada, né? Então, quando você chega no hospital e você vê toda aquela cena montada para você fazer uma coisa que não necessariamente que você não precisa, né, que você não tá com problema de saúde, aquilo me impactou muito, assim. Eu tive, logo em seguida da cirurgia, eu fiquei bem mal, assim. Realmente foi um processo meu pessoal que foi importante até para mim de aceitação, sabe? Falar, caramba, eu tive que passar por isso, talvez até para despertar esse novo olhar, para repensar quem eu sou. E é isso. E aí fui vivendo, mas obviamente já tava com silicone ali, e aí vida que segue. A gente não pode ficar a vida se culpando por as decisões que a gente tomou. Mas sempre ficava aquela sensação de que eu tinha feito uma coisa que eu não Mas enfim, assim não tinha que me você sentido fez, bem. já bateu essa reflexão Foi toda? logo que eu fiz por conta do peso de ser uma cirurgia. É uma cirurgia, machuca, dói, você tem um pós-operatório, sabe? Isso pesa. Isso pesou pra mim, assim, pesou de verdade de eu repensar uma série de coisas em relação ao meu corpo. Porque até então eu nunca tinha feito absolutamente nada, nenhum procedimento estético, né? Que fosse cirurgia ou não. Eu não tinha essa preocupação toda, então em que momento eu me deixei levar? Mas enfim, a vida segue, a gente tem que né? A gente não pode ficar se culpando também por isso. E só que ao longo dos anos, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de prótese, eu voltei no cirurgião plástico porque eu tava com um nódulo no seio direito. E aí eu fui lá pra ver, enfim, a questão, como eu tava prótese e tal, e ele virou pra mim e disse assim, olha, acho que você já tem que trocar sua prótese. Cara, naquele momento ali me baixou um negócio, eu falei assim, porque ele tinha dito pra mim que eu não precisaria nunca trocar, que era vitalícia, porque eles sempre falam isso. Eles sempre falam, mas Eles sempre tem que trocar. falam, sempre tem que trocar. Sempre tem que trocar. Sempre. Eu não sabia importa. que tinha isso de… Porque eles dizem assim, há anos atrás você precisava antigamente trocar. tinha que trocar de 10 em 10 anos, sei lá. Exato. E agora não precisa mais, agora é capaz de você morrer, o silicone tá intacto. É esse o discurso, né? Da grande maioria, e eu não tô dizendo só por mim, porque eu vi relatos de várias mulheres, e o relato era o mesmo. Não precisa trocar, silicone é vitalício, você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Quando ele falou que 7 anos eu tinha que trocar, eu falei, cara, que merda que eu fiz. Porque eu vou ter que trocar isso aqui em algum momento. E aí eu, enfim, fiquei com aquilo na cabeça, mas a gente fala, bom, um dia que eu tiver que me preocupar com isso, eu vou me preocupar. Vida que segue. Continue seguindo a vida. O nódulo era o quê? O nódulo era um nódulo de gordura, até então tudo certo. E segui. Quando, mais ou menos com uns 8 anos, nesse período um pouquinho de tempo depois, na verdade, provavelmente até antes, eu já estava sentindo alguns sintomas que eu não relacionava com a prótese. Então eu estava assim… um cansaço extremo que só vai aumentando e, de repente, você começa a ter muito problema de memória, você já não consegue lembrar das coisas, só que, né, normal, você vive numa vida atribulada, estresse, todo mundo tá assim, normal, Sim. vai seguindo. E aquilo vai piorando. Aí, de repente, você começa a ter problema de visão. Você fala, caramba, deve ser porque eu fico muito tempo no celular, sei lá, é isso. Mas aí começa a piorar cada vez mais, você não tá enxergando direito. Você fala, cara, não é possível. Aí você vai no médico. Aí ele diz, olha, você não tem problema nenhum, nem tem como te passar um óculos porque você não tem problema de grau. Aí você fala, cara, não é possível. Que loucura, tô chocada. E aí isso vai perder, aí vai piorando. Aí seu cabelo começa a cair, aí você fala, eu tô com algum problema de vitamina, aí você faz exame de sangue, tá tudo certo. Enfim, uma série de coisas vai acontecendo com o seu corpo, e isso não vai, assim, não acontece, você acordou num dia e você tá se sentindo assim. Sim. Isso vai acontecendo. E a vida vai seguindo, você vai achando que é normal, você vai dando desculpa, você vai achando que é por isso, por aquilo, e você não associa com a prótese.
Então, assim, é muito louco isso, porque ela vai realmente causando uma série de coisas no seu corpo que você não faz ideia que é da prótese, porque elas não conversam entre si esses sintomas. Não, e ninguém faz questão de informar E sobre não faz. isso. E aí você vai no médico, ele fala pra você, olha, minha querida, você tá estressada, você Sim. tá com depressão, você tá com ansiedade, eu vou te receitar um antidepressivo pra você dar uma acalmada. Você fala, não é possível, eu sei o que eu tô sentindo, assim, eu não tô, sabe, não tô louca, porque a gente sempre cai pro lugar da louca, Sim. né? Eu tô sentindo alguma coisa. E aí eu fiquei, assim, uns 2, 3 anos, mais até, sentindo esses sintomas. Observando coisas diversas E não que você tinha não ideia. sabia de onde vinha. Não tinha ideia. Até que em 2020, eu recebi um link de uma matéria, de uma amiga e tal, falando sobre explante de silicone. E eu falei, cara, e na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, deve ser do movimento de mulheres feministas, mulheres que estão tendo um outro olhar sobre o corpo e estão tirando silicone porque estabeleceram já uma outra relação com o corpo que não precisa da prótese e tal, quer ter um corpo mais natural, enfim, achei que era isso. Só que quando eu entrei, e aí eu li a matéria e depois eu entrei nesse universo para entender o que era esse movimento do explante, cara, aí o mundo se abriu, porque aí eu descobri a doença do silicone, aí eu descobri que o silicone podia causar um tipo de câncer, de linfoma, e aí eu descobri que ele era tóxico, né, que ele tem uma série de metais pesados que vão migrar para o corpo, inclusive vocês que são mães, ele tem pesquisas que já mostram que o silicone passa no leite materno, né, assim, a platina, por exemplo, que é um metal pesado que tem no silicone, que causa problemas neurológicos e tudo mais, ela passa no leite. É uma denúncia, né, esse seu documentário. É muito doido. E aí você fala, cara... Aí você primeiro, assim... O mundo se abre, você começa... Agora, finalmente, eu entendo por que eu sentia tudo isso. Ao mesmo tempo, vem toda a culpa por que eu fiz isso. Enfim, é uma série de sentimentos. E tudo ao mesmo tempo agora, tudo junto, assim... E agora, né? O que eu vou fazer? E aí, pra isso, eu já não pensei muito. Eu falei, cara, eu já queria tirar, porque eu falei, eu não quero ter que ficar me submetendo a outras cirurgias. A cada 7 anos, sei lá, 8 anos. Exato. Então, eu falei, independente, porque o que até no meu documentário eu mostro isso, tem uma cirurgiã plástica que ela fez uma pesquisa com as mulheres pós-explantes para ver a melhora delas. Então, tem uma série já, né, tem de pesquisas, exatamente, que mostram que com o explante, a grande maioria das mulheres melhora, né? E aí eu falei, cara, independente de eu melhorar ou não sei, porque, né, isso vai depender de cada organismo, mas eu vou fazer essa cirurgia porque eu já vou ficar livre disso. E aí, isso foi em 2020, sei lá, maio, por aí, e eu fiz a minha cirurgia em novembro. Então, foi tudo muito rápido. E ao mesmo tempo que eu fiz a cirurgia, eu já tinha decidido, falei, eu vou... Na pandemia. Na mesma pandemia que teve um aumento absurdo de número de cirurgias plásticas, né? Que, assim... Foi surreal. bizarro isso. Muito surreal. Não dá pra entender. O número de cirurgia de nariz aumentou na pandemia. No começo da pandemia, geral assim, beleza, vamos ficar 15 dias em casa, não pode sair, isolamento. Vamos fazer uma rinoplastia. Exato. Vamos botar um silicone, vamos fazer uma lipo. Tipo, bizarro. Exatamente. É muito bizarro. Em meio a uma pandemia, um negócio Em meio a uma assim... pandemia, a galera... Né? Todo mundo... É muito doido, assim, isso mostra alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa. E aí eu fiz a cirurgia do explante, e aí eu resolvi, nesse meio tempo, fazer. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse documentário, porque eu descobri tudo isso por causa de um movimento de mulheres. Sim. Eu não descobri isso através dos médicos, através de cirurgiões, né? A sociedade esse link não que você recebeu isso. Era um link também de textos, de depoimento de mulheres falando sobre as suas experiências. Exatamente. Aí eu descobri que tinha um grupo, só no Brasil, acho que já deve estar em 200 mil mulheres. É um grupo de apoio, né, ao explante, que fala sobre a doença do silicone. E muitas mulheres mostram os seus relatos. Então, assim, era muito doido, porque eu me via naqueles relatos. Então, tudo que elas falavam... de não saber o que estava acontecendo com o corpo delas, de ir no médico, o médico falar que não tinha nada, dos cirurgiões falarem que o silicone era vitalício e depois dizer que tem que trocar. Tudo isso era muito parecido. Eu me via naquelas histórias, assim, sabe? Eu me via literalmente ali. E eu falei, cara, eu preciso contar essa história porque, assim, de alguma maneira essa informação precisa chegar, porque ela não chega através, infelizmente, das sociedades médicas, dos cirurgiões, não chega. Né? E não tem nada que vá fazer isso parar, porque a cirurgia de implante de silicone ainda é a mais realizada no mundo inteiro, né? E no Brasil também. Então, assim, por mais que a gente tenha um movimento contrário a isso, a gente ainda tem um movimento muito forte, né? Marcado por toda essa exposição, por toda essa pressão social das cirurgias, do silicone, né? O silicone é muito... E o silicone no Brasil é o pior, porque é o silicone que a gente chama aquele texturizado, que é o que mais causa câncer. E ele não foi proibido por causa disso.
Eles sabem disso e não proibiram. Né? Então, isso é muito dinheiro, né, Ingrid? É muito dinheiro. É uma indústria extremamente lucrativa. A indústria das cirurgias plásticas compete, né, com a indústria farmacêutica, com a indústria das armas. São amigas, né? Amigas, porque você vai fazer uma cirurgia e você vai precisar de remédio pra controlar aquilo ali do seu corpo, né? São parceiras. Exato. Ô, Ingrid, o que é a doença do silicone? É isso tudo aí ou é uma outra doença específica? São todos esses sintomas de queda de cabelo, memória? O que é a doença? Eu costumo dizer que a doença do silicone ela é uma espécie de guarda-chuva para uma série de sintomas e outras doenças que a mulher pode sentir por conta da presença desse corpo estranho. Então, por exemplo, tem a chamada sindromiase, que ela é uma síndrome causada pela presença de um corpo estranho no nosso organismo. Então, como o organismo não reconhece, né, como é o caso do silicone, a gente não tem silicone no corpo, então ele fica tentando expulsar. Sim. No que ele tenta expulsar, ele gera uma resposta inflamatória, ou seja, ele fica lá, tentando expulsar, o negócio não sai. Sim. E aí ele vai começar… Fica num estresse, Ele né, fica num estresse, exatamente. Você estressa o seu organismo 24 horas por dia. E isso vai gerar todas essas respostas. Então, por exemplo, coisa que nunca me disseram, mas que acontece muito, mulheres que têm tireoide de Hashimoto, mulheres que têm lúpus, que têm uma série de doenças autoimunes, elas estão proibidíssimas de colocar silicone, porque isso vai levar num grau absurdo. Então, conheço casos de mulheres, por exemplo, que morreram, coincidentemente, com lúpus tendo silicone. Porque o silicone ativou, né, a doença. Então, ela fez com que a mulher piorasse num grau, assim, tipo, absurdo em muito pouco tempo e muito maior do que ela poderia se ela não tivesse silicone. Então, nada disso é falado. E aí, você, além da sindromiase, a sindromiase causa esses sintomas que eu falei, fora vários outros. Esses são só alguns, problemas gastrointestinais, problemas de dores musculares, assim, constantes também, coluna, fibromialgia, enfim, são mais de 40 sintomas. E só vai descobrindo mais, cada dia mais. Então, além da sindromiase, a gente tem, como eu falei, o câncer BALCL, que é um câncer de linfoma, que também é causado por uma resposta inflamatória do organismo, né? E você tem a própria toxicidade do silicone, porque o fato dele ser tóxico faz com que ele também cause uma série de sintomas e doenças e pode agravar, inclusive levar à morte, né? E tem pesquisa que mostra também uma relação com câncer de mama, tem muita coisa nova surgindo, né? Quer dizer, que não é nem tão nova assim, como eu digo, esses sintomas, essas doenças estão sendo relatadas desde a década de 90. Então não tem nada recente aí, né? Eles só abafam a coisa e, enfim, fingem que não existe. Por isso que esse movimento de mulheres é tão importante, porque são essas mulheres que denunciam, que trazem essas pesquisas, que trazem esses relatos. Então, assim, a ciência também está do nosso lado, porque assim, e aí eu fiz questão no documentário, quer dizer, de além de trazer a história de algumas mulheres, incluindo a minha e tal, mas trazer pesquisadores, assim, que são conhecidos internacionalmente. Então, tem a doutora Feng, que é essa cirurgiã plástica que ela não faz inclusão de silicone. Ela não faz? Não faz. E ela fez uma pesquisa, se não me engano, em 2020, com 750 pacientes, mostrando o pós-explante, até 1 ano, como que essas mulheres melhoravam. Então tem o Henry também, que estuda a toxicidade do silicone. Teve uma mulher que morreu, não por conta do silicone, mas ela tinha silicone. E aí eles na pesquisa mostraram que o silicone estava no fígado, estava no pâncreas, estava em todos os lugares. Esse silicone que eles dizem que não vai para lugar nenhum, que é inerte, que fica lá, tá no corpo todo. Pode ir pra tua corrente sanguínea. Microplástico agora no sangue das pessoas. Eu vi. Se a gente tá comendo e o microplástico tá indo pro nosso sangue, como é que o negócio que já tá ali dentro não vai, gente? Claro que vai. Claro que vai. Tem Mas como é isso, não ir. eles falam que não. Mas a gente já mostra há muito tempo que vai. Então, assim, eu fiz questão de trazer, né, essas pessoas, porque essas pessoas mostram pela ciência, pelos seus estudos, por um trabalho seríssimo. Não é uma teoria da conspiração. Não é uma teoria da porque conspiração. Em tempos de fake news e negacionismo, e é bom a gente deixar claro aqui que não é um movimento de mulheres frustradas e reclamando dos peitões. Exatamente. Não, daqui a pouco. Porque é isso, eles falam, uma histeria. Agora a mulherada quer o peito pequeno, quer fazer todo mundo. Mas né? Achar tipo que assim, elas não bonito. Exato, elas querem que todo mundo fique. Grande. Elas querem. Mas eles falam muito isso, né? Que, tipo, uma mulherada, essas feministas que estão aí querendo. Exatamente, as peludas, falando de beleza natural que não existe, né? Beleza, pra ficar bonita tem que sofrer, você tem que fazer coisas. Você não pode ficar bonita assim, Nossa, natural. eu acho que essa é a pior frase, assim, não. Se você quer ficar bonita, tem que sofrer, tem que Gente, depilar. essa frase é dita desde bebê, tá? Pra meninas. Sim, cara. Eu lembro, eu tava falando esses dias, eu me depilava, tipo, com aquela cera quente, né? Então era um negócio que passava lá do pé até a virilha. E a mulher vinha puxando. Gente, isso é tortura. Isso não é tipo pra você ficar bonita. Você tá
torturada. E a cirurgia de explante, como é que é? É parecida com a do implante? É simples? Não, ela não é. Ela é. Por isso que tem até poucos profissionais, assim, porque eles também não se interessam muito em fazer. A cirurgia de explante. Tem poucos profissionais para fazer. Por que acontece? Quando você coloca, é muito. Por isso que eles vendem tanto silicone, né? Por exemplo, até para mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram que tirar o seio. Sim. Aí eles falam, mas o que vai fazer com essas mulheres? Cara, reconstrução. A doutora Feng, essa cirurgiã que eu entrevisto, fala isso. Você não precisa botar o silicone no lugar, você pode ter outras formas. Mas ninguém fala, né? Porque não interessa. Exatamente, eu ia perguntar agora. A reconstrução mamária você pode fazer com o próprio tecido do corpo, né? Com a gordura do corpo, enfim. Tem práticas que você faz. Tira da bunda, bota no peito, isso? Pode ser, ou que o próprio tecido do corpo, você usa o tecido para preenchimento mesmo, para fazer o volume do peito. Que deve ser uma cirurgia muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Você precisa de mais tempo estudando, porque hoje em dia… E tem uma outra coisa, porque não é só cirurgião que faz cirurgia de implante de silicone. É dermatologista, é um monte de médico que não tem nem exatamente. Que tipo ainda botox, agora no Brasil. Que tem um monte de gente que bota, né? Exatamente, que dentista faz também harmonização facial. Isso é muito doido. Então, assim, a pessoa chega lá, porque é muito simples. Ela vai cortar, vai botar o silicone e vai costurar. Então, uma cirurgia é fácil e rápida. Né? E fora que eles ainda ganham dinheiro com a venda da prótese, que é um lobby absurdo com as empresas que fabricam silicone. Aquilo é um lobby criminoso. Mas, enfim, eles pegam… Então, a reconstrução demora mais. O explante, o corpo, sabiamente, né, ele cria uma cápsula para proteger o corpo do silicone. Então, você vai ter uma cápsula que é um pedacinho, uma pelezinha que o corpo vai criar para o silicone não sair migrando e tal. E aí, para você fazer o explante, você tem que tirar aquela cápsula, porque ela tá cheia de silicone. E ali, se você deixar aquela cápsula dentro do corpo, o corpo vai continuar reagindo àquele silicone que ficou. Então, como essa cápsula vai ficar presa, às vezes, no corpo, então é uma cirurgia um pouquinho mais delicada. Mas também, enfim… eu acho que falta interesse também, né? Agora, com esse mercado, porque tudo vira um mercado, é claro que com o aumento de mulheres fazendo explante, vai ter mais médicos fazendo a cirurgia. Mas é bom falar aqui também que estão cobrando preços absurdos. Para fazer o explante. Para fazer o explante. Então, tem muitas mulheres que se endividam, ficam, às vezes, uma vida inteira pagando para fazer a cirurgia de implante, e depois como é que faz para tirar? Tá doente, eu recebo mensagem todo dia. As mulheres estão doentes e não conseguem tirar. As mulheres não têm um segundo. Não tem, amiga, não tem. Não, o pior é isso, né? Tipo, não tem como forte, explantar, porque, por exemplo, pode não ter dinheiro pra trocar. Com choro preso, juro, porque é muita coisa, eu tenho uma amiga né? que ela botou o silicone, e aí depois ela falou, preciso depois de um tempo trocar, e então ela falou, cara, eu não vou trocar. Eu não tô mais feliz com esse pessoal. Tipo, ela foi fazer, ela fez pelo SUS até o explante dela. Ela fez pelo SUS? Fez pelo SUS. Então é possível? Acho que sim. Ela fez. Ela fez o implante ou o explante? O explante. O explante. O explante. Você chegou a pesquisar sobre isso pro documentário? Sim, isso é uma discussão que a gente tem, é claro, e é assim, até importante falar isso, porque tem muita… Cara, internet, vocês com certeza recebem isso muito mais, muito hater, né? Muita gente falando, mas fez por vaidade, agora o SUS vai pagar, agora vai se vir aí, que não sei o quê. Então, assim, eu tô até trabalhando, a gente tá trabalhando aqui pelo Rio, com um projeto de lei pra gente poder fazer com que tanto as operadoras, né, dos planos de saúde paguem por isso. Tem também toda uma discussão para que os próprios cirurgiões tenham também que ter responsabilidade, afinal de contas eles estão fazendo uma venda de um produto, silicone é um produto, se ele dá problema, você tem que se responsabilizar, os fabricantes têm que se responsabilizar, né? E a gente teve um caso que não é nem tão recente, mas, enfim, que mostra que tem uma questão pública aí, foi quando teve o escândalo da PIP, que é uma empresa enorme que o cara botava, uma empresa francesa, e eles vendiam, obviamente, América Latina, Brasil, né, que vira cobaia. Silicone industrial que tinha na composição. E o silicone industrial, cara, é altamente nocivo para a saúde. É uma coisa, assim, que realmente é silicone usado para carro. É um silicone muito barato, por isso que eles usavam. E aí, com esse escândalo, 400 mil mulheres, né, estavam aí só, enfim, por alto, tinham que tirar. E aí, na época, o governo no Brasil falou, acho que 2014, isso, 2013, falou, não, nós vamos pagar por isso, não, o SUS vai tirar, vai se responsabilizar, porque essas mulheres estão correndo risco de vida. Então, assim, no caso do explante é a mesma coisa, né? Elas estão correndo risco de vida. A gente não pode simplesmente falar, não, você foi vaidosa, agora se vira, paga com a sua vida, com a sua saúde. Se a pessoa ficar doente, ela vai gerar custos pro SUS, às vezes até maiores, vai ficar internada. A gente já
já falou sobre esses assuntos aqui, né? Quando a gente falou sobre o aborto legal. Então, é uma conta meio louca, assim. É porque a pessoa não tá interessada no assunto em si. Ela só tá interessada em castigar as mulheres. Exato. Não é uma questão financeira, não é uma questão… E a gente tem que falar aqui para que as mulheres que realmente precisam, porque assim, a gente fala de uma realidade que toda mulher quer atingir, assim, as mulheres pobres também querem botar silicone, só que elas são as mais vulneráveis porque vai para uma clínica clandestina. No filme eu falo, por exemplo, das trans e das travestis que usam silicone industrial injetável. Que isso vai pro corpo, deforma o corpo e além de você correr um risco sério de morrer pela toxicidade. Silicone injetável industrial é uma coisa ilegal, elas usam… Não, é totalmente ilegal. Só que elas usam porque estão desesperadas pra modificar o corpo, que tem uma questão de identidade ali, que vai além também, né? Enfim, uma necessidade de uma identidade e aí vai para essas clínicas clandestinas e morrem sem nenhum tipo Ingrid, de apoio. no seu doc você fala também das mulheres trans travestis? Porque tem dado disso? Porque, assim, é muito louco, né? Porque, assim, agora não são só as mulheres cis, né? Tipo, também tá entrando num outro lugar. Tipo, esse comércio, né? De, tipo, então, assim… não são só as pessoas que nasceram mulheres mais. É tipo assim, vamos fazer também, né? Vamos todo mundo. Vamos enfiar silicone em todo mundo. E agora tem na bunda, bunda, deixar né? todo mundo doente. O quê? E agora tem silicone na bunda, então… Enfim. Mais pessoas botando silicone em outros lugares. Sim. Não, só o silicone, o PMNA, que era aquela substância que era também… que até teve, acho que a Andressa, não lembro o nome dela. Urashi. Que colocou e quase morreu. E é aquele negócio que quase a pele dela saiu fora, né? Ficou um buraco. Exatamente. Ai, que horror. A Urashi? Nossa, amiga, ela fez um negócio na perna dela. Tava sério demais o programa. Não, isso faz um tempão já. A Urashi até já desconverteu de novo. Ela se converteu por causa disso, inclusive, né? Que ela quase morreu. Aquelas loucas. Mas eu lembro das fotos dela, dos assim, uns buracos. Mas ela fez aí na perna? Ela fez no corpo todo. Ela fez na bunda, né? E aí, o silicone da bunda e gerou Mas isso. não era silicone, era um PMNA. É um outro material que também é um material… Que é um primo, o irmão do silicone. Que não é nem sei se é exatamente proibido. Ele usava muitas clínicas aí usavam, né? E é isso, era uma moda na época. Todo mundo tava colocando aquilo. Eu lembro desse escândalo. Exato. Não lembro da fofoca em si, tô péssima de fofoca. E agora, né, muitos médicos falam, não coloco e tal, não sei o quê. Mas isso era muito comum. E nas trans é super comum usar silicone industrial. Conversei, a gente teve mulheres trans também participando. Até a Miss Trans Brasil que participou na última estreia lá em Niterói, falou sobre isso e tal, sobre essa pressão que ela sente. Fala, cara, você não vai ganhar concurso se você não colocar silicone, né? Você é menos mulher se você não tiver o silicone. Então, isso é uma pressão enorme também, porque ali é uma pressão ainda maior, né? Não é só a questão da beleza, a questão da identidade também, né? Se reafirmar como mulher é complicado, uma discussão que não é tão simples. Mais complexa assim, ainda. Quer dizer, são todas… É muito doido, né? Porque um vai apropriando o outro. Aí quando você vê, tipo, mano, só os homens ali que estão mesmo de boa. Ninguém tá enfiando silicone em lugar nenhum, não estão morrendo. Exato, mas vocês viram os crotox agora também? Não faço ideia. Que é isso? Conta aí. Os crotox. É botar silicone no saco? Não, é um botox no saco. É um botox do saco. Gente. Pra deixar o pau duro? Não, pra deixar o saco bonito. Não tem jeito, gente. Aceita. Pra deixar o saco menos enrugado. Eu gosto do negócio ali, mas assim, não é uma coisa ainda de morrer. Mas é pra deixar o saco menos enrugado. Aí mas agora é um dos crotox. Não, mas foi o que eu falei pra mim. Amiga, não acho ótimo, não. Você vai lá chupar esse saco cheio de silicone. Eu não vou chupar saco cheio de silicone. Mas é o que eu falei pros meus amigos. Eu falei assim, nossa, eles… Ai, que absurdo, os crotox. Eu falei, porque tem tantas outras coisas absurdas que vocês nunca falaram nessas mulheres. Agora eu falei, agora vocês vão fazer os crotox. Vulva. Pra dar mais prazer pro homem, eles acham lindo. Não só dá prazer. Assim, isso é um outro dado importante. O Brasil já é campeão da cirurgia íntima. Tô ligada. Né? E as adolescentes, gente, cara, fazendo. Pelo amor de Deus. A Deus. mesma amiga minha que fez o explante de silicone também fez cirurgia íntima. Gente. E essa minha amiga, vou expor, olha essa coisa. Não, você não vai dar o nome. Não vou dar o nome. Mas, tipo assim, ela é uma mulher super padrão, sabe? Loura, dos olhos verdes, padrão corpo maravilhoso. Já cheguei e tava lá. Ela fez já o explante. Ela já fez o explante, mas antes de fazer o explante, ela tinha feito uma cirurgia íntima. E eu falei, mano, não, porque uma vez eu tava transando e um cara falou… e o cara falou que meu lábio era muito grande. Nossa, o cara falou. Tipo assim, aí eu, gente, recomendo o trabalho da citocina.
Que tem uns lábios maravilhosos, grandes, pequenos. Cada enfim. vulva é única, ainda bem. Não, né? e ele foi super escroto. Ainda falou assim, porque pra, tipo, enfiar, meu pau tem que segurar. Que seja, que eu segure, gente. Que segure o meu lábio pra enfiar o pinto. Sabe? Gente. Mas que segure o lábio pra dar uma chupada. Então enfia numa boneca, cacete. Porra! Sabe, tipo… Babaca fala uma coisa É muito que louco. absurdo, É né, muito muito cara? sério. absurdo. Mas muito é absurdo. E a isso, mulher que faz loucura. uma cirurgia. Mano, uma cirurgia. Uma Nossa, cirurgia. É muito… Ai, cara. Mas isso tem muito a ver com essa coisa da vontade indústria de pornográfica também, né? E as Muito. meninas Tá todo criando uma mundo- referência. Tá todo mundo ali, ó. É. Exato. Como a gente falou, a indústria farmacêutica, a indústria das cirurgias plásticas, a indústria pornográfica. O soft porn. É. O soft. Tudo Também, amigo, e tudo sempre amigo. ligado a uma coisa da pedofilia também, né? Sim. Desse corpo, assim, que é um corpo quase infantil, né? Você não pode ter pelo, você tem que ter uns lábios pequenininhos, você tem que ser Sim. assim, tem que ser assado. Ou seja, é Uma uma buceta de recém-nascida. de recém-nascido, é um negócio Falei muito bem doido. grosseiramente, só Mas pra machucar mesmo. mas é uma cultura da pedofilia, com certeza, né? E a pedofilia tá associada à dominação, né? Sim, total. Porque assim, a ideia é uma mulher, quando ela vai ficando mais velha, a gente tem uma tendência o quê, né? A se enxergar melhor, a se aceitar melhor, a dar importância para outras coisas. Então essa cultura quase da pedofilia e da beleza associada também a uma eterna juventude tem uma relação também de dominação, né? A gente Sim. dá a dominar através da Socióloga falando ideia. aí, ó. Sim. Mas é muito doido, porque assim, todo o discurso por trás disso, assim, toda essa narrativa, ela vem com essa questão do poder, né? De não perder esse lugar de poder que os homens têm em relação às mulheres, né? Porque se elas estiverem Poder de operadas controle. em casa, sem eu poder se mexer muito, é mais fácil também. Porque esses dias eu fui naquela mistura de Tá assuntos. contadora de causas. Mas olha só, eu fui Cara, quando era loja de conveniência, né? E tinha um cartão assim na máquina enfiado. Eu falei, olha, moço, esqueceu a coisa aqui. Aí ela falou assim pro outro: olha só, aquele menino que tava me paquerando, esqueceu o cartão dele aqui, não sei o que. Eu falei, gente, como é que os homens conseguiram dominar o mundo? Porque olha só, ele esqueceu o cartão dele, um cartão black lá, não sei o que lá, porque ele ficou olhando a mulher e paquerando a mulher e esqueceu, sabe? Não tipo, sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. não sabe. E aí eu fico pensando, caralho, não sei, sabe? Tipo, eu faço Não esses comprou, não fez umas links. compras com esse cartão black do babaca. Não, eu fico pensando, caralho, como é que eles conseguiram dominar tudo? Por isso, porque eles colocaram, olha, você não é tão bonita assim, não, mas se você for bonita, colocando silicone, beleza. Se essa mulher tá preocupada em pintar o cabelo, em fazer a unha, em colocar o silicone na roupa que ela vai tempo, usar, amiga, de mano, ela produzir. não tem tempo. Não tem Exato. tempo. Não tem tempo pra política, de lutar por direito, né? Então, assim, isso. aí colocou o então- silicone. Aí, beleza, então agora eu sou a mulher completa. Aqui tem meu peitão, tem silicone, tá. Aí vai lá, mesmo que ela vá depor pra política. Chegou lá, ela tem que fazer o quê? Explantar de novo silicone. Mais um tempo em casa, parada, esperando. Mano, não faz sentido. E de ser validada também, de ser aceita, de ser escolhida, né? Porque todo mundo quer, gente. A gente quer ser escolhido, a gente quer ser amada, a gente quer… E quando você faz essa relação com o corpo, cara, isso é muito cruel. Sim. Porque você tem que ficar o tempo Não, todo e a gente adaptando sabe seu que a corpo gente pra fala isso. muito disso, né? A gente conhece o discurso, a gente tá consciente das opressões, mas a gente também sofre, Claro, nós, como pessoa, claro. Juliana, Ingrid e Verônica. Então a gente não tá aqui falando, como você falou, é você, otária, que tá servindo o patriarcado. Não, a gente também faz, Claro, a gente também sim. tá submetida a isso, a gente Claro. tá inserida nessa sociedade, né? Claro, Então, não isso que é a muito gente tá importante falar. Muito. Porque, assim, muitas mulheres da bolha, né? Que a gente tá numa bolha, né? Bolha. De feminista e tal, não sei o quê. E é, assim, muito doido. No dia eu até falei, cara, eu vou escrever sobre isso, porque isso tá me irritando de um jeito. Que as meninas falavam… Não, é sério, que você falava… Tá me irritando, vou escrever. Não, porque assim, eu vi as… pensando. Eu falei, não vou escrever pra elas, eu vou escrever em geral, porque assim, você colocava a coisa do explante, aí tinha muitas mulheres que falavam assim, mas fazer isso pra agradar macho, porque eu jamais faria isso. Eu falei, cara, você, beleza, Não, alegria dourada, que já nasceu pronta, mas as pessoas não são, né? branco. É exatamente isso que a gente brinca. Que é o Brinca que não não, olha… né? Não, é porque agora eu tô usando essa expressão… sabe, grandes. Porque às vezes a pessoa não entende o que tá por trás disso. Que é isso, você olhar a bandeira de forma superficial, não entender Claro. o Que é um processo, primeiro, né? Um processo de todas nós. Quando você falava, eu me depilava e não sei o que, e doía e tal. Cara, a consciência que você tem hoje em relação às coisas são diferentes, porque a gente vai crescendo juntas, a gente vai aprendendo juntas Vai também. questionando, a gente vai aprendendo a questionando questionar. também, né? Por que eu faço isso, não faço aquilo? Ou seja, isso é um processo para todas nós. E é um processo diário. Não adianta a gente achar, né? Nenhuma de nós vai estar pronta. A gente é impactado o tempo todo por isso, Sim, quer a gente queira, quer não. exatamente. Né? Isso tá lá no nosso inconsciente, isso é uma coisa que a gente
fala muito, né, na psicanálise, você não tem um consciente, você tem que trazer para o consciente para você poder tratar isso. Então é uma coisa que a gente cresce desde muito pequena, quando a gente não tem as defesas que a gente tem hoje, nem as informações que a gente tem hoje. A gente, quando é criança, a gente, quando é adolescente, a gente cresce envolvida nessa pressão toda estética. Não tem como fugir disso, né? Acho que por isso que eu falo, é uma discussão coletiva, é uma discussão social, porque é um problema de saúde pública. Total. Não é um problema de cada uma de nós, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está a um passo de tratar, não falo cura, mas assim, de um tratamento que possibilite que a gente tenha esse outro olhar, que a gente tenha um olhar mais generoso, um olhar, um cuidado, uma relação diferente com o nosso corpo. Mas isso só é possível quando a gente fala sobre isso, como a gente está falando aqui. Então, assim, é muito importante falar isso para as mulheres, porque tem muita mulher que tem vergonha. Né? Porque se sente nesse lugar, assim, mas eu sou vaidosa, será que eu sou assim? Ou eu sou fraca, né? Eu não consigo… então eu não sou feminista o suficiente. Eu não sou suficiente porque eu sou fraca, né? Porque eu me submeto de alguma maneira. Cara, não, assim, tipo… Dá um passo, calma, relaxa e vamos conversar, porque isso é muito importante para esse processo. Não trata isso sozinha, não leva isso para o âmbito do individual, porque isso não é individual, isso é um problema que todas nós vamos passar. De um jeito ou de outro, a gente vai passar, né? É um processo de dentro pra fora também, né? Tipo, reconhecer isso, reconhecer que aquilo que você queria já não faz tanto mais sentido também, né? Tipo, aí você olha a sua amiga lá, alguém fazendo explante de cada doença, você fala, mas eu não tenho nada disso. Né? Então, assim, primeiro ter consciência que aquilo pode ser alguma coisa que afete a sua vida é muito mais lá dentro, né, do que fora. Então, assim, tipo, fazer isso sozinha não é fácil. Não é fácil. Até Não porque é eu fácil. digo assim, o explante, ele não é só um explante, isso não é uma cirurgia que você abre, tira e vai embora. Ele é um processo de aceitação. Né? Sim. Porque assim, você tem que ver como seu corpo vai ficar. É por isso que tem muitas mulheres que vai lá, elas colocam fotos, elas falam, eu fiquei assim, olha aqui e tal. Isso dá muita força, né? Porque você vê exemplos práticos, claros, de como que elas estão lidando com isso. Então, quando você vê outras mulheres lidando, cara, teu processo se torna muito mais fácil, assim, com certeza é outra caminhada, é outra coisa. Agora, sozinha, fazer essa cirurgia. Porque você tem que lidar, você colocou o silicone porque você queria ter uma certa aparência, né? Você não tá tirando silicone porque você… não é uma questão com a sua aparência, né? No meu caso, por exemplo, eu falava, cara, tô ok, assim, com o meu peito. Não era uma questão de vou tirar porque eu quero mudar a aparência. Eram outras coisas que eu levei em consideração. E você melhorou, Ingrid, Saúde, depois melhorei com certeza. Cara, é uma coisa assim, primeiro que é uma libertação, não sei, assim, não dá nem pra explicar direito. Até no comentário fala muito essa coisa do respirar, né? Porque o silicone às vezes impede você de respirar profundamente, assim, isso é muito… Eu acho muito bonito quando elas falam isso, porque é uma questão física mesmo, você não consegue, o silicone ficar aqui travando, mas eu acho… Olha como é… A respiração? No meu caso, talvez eu nunca tenha… Eu acho que eu sou bem desligada, assim, eu não sentia tanto, mas eu via muitas mulheres falando sobre isso e eu reparei e falei, cara, realmente, assim, porque você respira muito mais fundo quando você não tem o silicone, sabe? É uma outra sensação física no corpo. E é muito… Eu acho tão poético isso, né? Você poder respirar muito forte, de novo, inclusive. né? Assim, essa liberdade. Eu falo, cara, eu consigo respirar profundamente. Eu acho isso muito bonito, assim. E é realmente uma sensação que eu não me dava conta antes e que eu só fui me dar conta depois. Mas que muitas mulheres te relataram que sentiam dificuldade de respirar. Sim, as próprias entrevistadas falam. E depois eu reparava nisso. Eu falava, cara… Não sei até onde eu conseguia respirar, mas hoje eu sinto que eu consigo respirar plenamente, uma sensação de liberdade no próprio corpo, assim, sabe? Eu tenho liberdade de existir dentro do meu próprio corpo. Isso é muito incrível, assim, essa sensação de você não precisar do silicone pra se sentir o que quer que seja, né? Até porque isso não existe, né? Você vai colocar o silicone e vai ser outra coisa. Você nunca vai estar resolvida com a sua autoestima porque você está usando um elemento externo para isso. Isso é fantasioso, né? Isso é o que vendem, óbvio que não é real. Mas em relação aos sintomas físicos, com certeza, assim. Passei a enxergar melhor, sei lá, acho que na primeira semana. Essa coisa do enxergar é muito louca. É muito louca. E eu realmente não… Assim, eu não conseguia ver uma placa na esquina, sabe? Eu não conseguia ler, não conseguia ver legenda na televisão. Era um negócio… É bizarro, que você fala de uma hora para outra. Você fala, não é nem de uma hora para outra, né? Isso acontece, você não percebe. Mas é muito doido como que isso melhora. Na primeira semana eu já enxergava. Eu falei, cara, enxergo, agora eu tô enxergando, assim, olha que lindo. Parece que limpa Que loucura, cara. seus olhos, é muito doido. Que loucura. É muito doido. A gente imaginar que é uma coisa que tá dentro ali que… E ninguém associa, né? Você fez o explante em 2020? Eu fiz em 2020. E acho que isso, enfim, hoje só tem aumentado, assim, eu fico muito feliz de ver que
esse movimento tá dando cada vez mais certo, assim. E né, você das conseguiu mulheres gravar esse documentário durante a pandemia, como é? Eu gravei, esse processo? eu tava operada ainda, né? Que eu comecei falei, cara, vamos botar isso pra sair do papel. Antes porque da isso eu operação não- você já começou a fazer, ou não? Antes da operação, eu já comecei a pesquisar. Então, eu já comecei a fazer todo o trabalho de pesquisa. Que eu falei, eu vou contar essa história. Porque se através desse movimento de mulheres a informação chegou até a mim, que eu posso de alguma maneira contribuir. Eu não sei para quem isso vai chegar, eu não sei a quantas mulheres isso vai chegar. Mas, cara, se chegar uma mulher que fale, putz, eu não sabia disso, né? E agora eu tô sabendo, e é isso, que legal, esse documentário me trouxe essa informação. Eu falei, já tá valendo, assim. Porque realmente não é fácil fazer documentário no Brasil, a gente sendo mulher, né? A gente é muita porta na cara, assim, que você não consegue entrar, tipo. E é um tema delicado, obviamente mexe com muita coisa, mexe com uma indústria. Então, isso tudo foi um processo. Não foi um processo fácil, né? Fazer um filme assim. E meio que, né, tudo ao mesmo tempo agora. Mas eu achei que eu precisava fazer isso, sabe? Eu achei que era uma resposta que eu precisava dar, era alguma forma que eu podia contribuir do meu jeito para que isso pudesse chegar. E eu fiquei muito, muito assim, surpresa com a repercussão que isso teve. Porque até então eu falava, bom, a gente vai falar para um grupo pequeno de mulheres e tal. E aí, na primeira semana, quando eu falei, cara, vai estrear o Explante, foi muito doido, porque a quantidade de mensagem que eu recebia. E aí, a gente botou o link pro ingresso e tal, aqui na estreia do Rio. E aí, esgotou, assim, tipo, A nos estreia do primeiros Rio foi dias. aonde? Foi no Teatro Municipal. Então, foi muito legal, Que porque foi no dia 8 de março. Então, foi um dia Nossa, incrível. muito maravilhoso. Foi muito simbólico. Foi muito simbólico. Eu chorava o tempo todo, assim, de emoção. Porque foi muito bonito mesmo, assim. Tudo, né, todo... E esse processo, o final de um processo que foi um processo também, né, que você produzir uma peça audiovisual no Brasil não é fácil, né, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento para tudo, mas para a cultura nem se fala, né. Então tudo isso foi aí chegar nesse dia 8 de março, apresentar exibir esse documentário para tantas mulheres, e ali tinha muitas mulheres que iam fazer o explante. E aí falaram, cara, eu tô com uma cirurgia marcada pra semana que vem. Ai. E tudo mais. E, enfim, essa semana eu também tenho entrevista com um grupo de mulheres também, que uma delas também vai explantar. E ela falou, nossa, e outras, várias outras, falando, caramba, e eu decidi que eu vou explantar porque eu vi o filme e não sabia da doença do silicone. É muito incrível, assim, o debate que isso tá gerando. Eu acho que ainda vai gerar, né? Espero que a gente consiga fazer com que cheguem mais pessoas. Exato. Não, e o trabalho de vocês é incrível. Por isso que eu falei, quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, porque eu sou muito fã de vocês. É verdade, assim. Eu acho que vocês fazem um trabalho lindo. E eu até falei pra vocês, falei, nossa, parecia que tinha mais tempo até que vocês estavam, assim, que tinha já há anos, porque vocês são incríveis e vocês falam pra muitas mulheres. Então, isso que a gente tá fazendo aqui hoje é super importante, porque permite que chegue a elas uma coisa que não chega através de quem deveria chegar, né? Muito, não. A indústria assim, tinha eu que me falar, considero uma os médicos tinham que pessoa falar. né, informada, devidamente informada, e não sabia disso tudo. Então é muito é maravilhoso que a gente esteja contando essa história. Sim. E a Muito gente até importante. acha, porque assim, de novo, essa bolha do feminismo e tal, eu falo assim, mas eu acho que todo mundo já deve estar sabendo, porque a gente fica pesquisando e acha que tá todo mundo sabendo. Não, é que, né, e tipo, é meu incrível papo de como que amamentação, não. eu acho que é óbvio, porque eu tô há 3 anos falando Exatamente, sobre. você tá imersa nisso. Então eu acho respira. que é óbvio, não sei o que lá. E quando eu vejo, quando chega aí, você fala, cara, não é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio, a gente Não, precisa eu também ouvi falar. uma vez uma menina falando assim pra mim, a gente precisa repetir o óbvio, né? Sim, sim, precisa repetir. Mas o óbvio. esse assunto é zero óbvio, Ingrid. Eu acho que assim, É zero eu imagino que venha é uma polêmica, porque é um assunto sensível, como você bem começou o programa dizendo, porque eu acho que quando a mulher também decide fazer isso e já completamente tomada por um monte de sentimentos de autoestima, de falta de autoestima, e realmente acreditando que mudar o corpo vai trazer mais tesão pra vida, tesão por ela, tesão pelo outro, mudar toda a vida dela depois da operação, ouvir isso não deve ser nada confortável. Então, assim, é um incômodo, né? Sim. Eu não sei nem se muitas mulheres estão preparadas pra saber dessa verdade. Isso é importante Mas falar. a gente precisa falar a verdade. Isso é importante você falar, porque quando eu recebi também esse link, até eu decidi, não foi assim, vou fazer, nossa, Não, gente, que incrível, descobri isso aqui, vou fazer minha cirurgia, tá tudo resolvido. Cara, não é. Assim, eu lembro de conversar com uma amiga sobre isso, eu falei assim, cara, eu não sei se eu quero mexer nisso agora. Sim, é chocante. Porque você tem que fazer uma nova cirurgia, você tem a questão, porque assim, não falar sobre isso
é não colocar, não trazer o problema pra gente tratar juntas, assim. Nossa. Existe uma questão estética, né? A mulher vai ter medo. Eu, até então, nunca podia imaginar que você fazendo o explante, porque você imagina, você pensa, você colocou o implante, no meu caso tinha muito pouco tecido, né? Tinha muito pouco peito. Você fala, você tira o implante, como é que vai ficar o seu peito? Você acha que vai ficar... Mas e é muito doido, porque o que eu via nos relatos das mulheres e via nas fotos e tal, era que o corpo se regenerava e o peito voltava a ficar como era antes da cirurgia. Isso não sei se vai acontecer com... Cada corpo vai ser de uma maneira. Sim. Mas é muito doido você perceber que algo que não era nem pensado, né? Que você imagina, não, isso não tem volta, isso aqui fica, né, vai ficar de um outro jeito. E o corpo vai, o próprio corpo, assim, na sabedoria dele, vai se regenerando, né? Ele vai criando outras formas. E tem, obviamente, outras formas também, como eu falei, reconstrução mamária para quem quiser. Isso não é uma vergonha, sabe? Assim, querer se preocupar com isso, ter uma questão com isso vai dizer respeito a todas as mulheres. Então, acho que é importante também dizer isso, senão entrar naquele lugar. Ah, nossa, já tem os planos, por que não faz? Porque, cara, se você não estiver preparado emocionalmente para fazer, não faça agora. Não, assim Espera. como você, eu tenho muitas amigas com silicone. Eu acho que esse é um assunto bem delicado. Claro. O explante, ele fica a cicatriz? Ele fica cicatriz. Olha, a cicatriz que eu fiquei foi a a mesma mesma do cicatriz do implante. Mas quando você coloca o implante, geralmente a cicatriz fica embaixo do peito, então assim, você não vê. Né? Então, quando você arranca a prótese, né? Tipo, explanta, sei lá, tira, a cicatriz, se o seu peito diminui, a cicatriz pode ficar mais aparente. Né? Então, ainda tem mais essa questão estética também. Pode, claro. Por isso que, assim, é sempre importante também você fazer com alguém que você tenha confiança, que vai fazer um bom trabalho. O cara não vai chegar lá e... Mas eu acho que é uma questão também de como que você vai olhar pra isso, sabe? Assim, você tem que se preparar. Isso que é importante de ser dito, porque se você colocou lá na época e tal por vaidade, você tá querendo tirar pela sua saúde, mas você tem que estar preparada psicicamente, emocionalmente, porque isso é muito fundamental. Se você não tiver, cara, você pode entrar num processo depressivo, você pode entrar num processo que aí é um outro lugar, assim, uma outra coisa que você vai criar ali para você que vai ser problemático. Então é muito importante entender que o explante não é só uma cirurgia de abrir e tirar. É uma cirurgia que você vai ter que desenvolver, se você já não tem, um outro olhar, né, em relação ao seu corpo, em relação a essa pressão da estética. Ah, mas alguém vai ver minha cicatriz e tal. Como que eu vou me sentir em relação a isso? Você vai ter que trabalhar isso dentro de você. Né? E esse trabalho que eu faço dentro de mim não é um trabalho que eu fiz e acabou. É um trabalho que eu vou fazer a vida inteira. Porque, cara, vai acontecer coisas que vão me trazer para esse lugar de novo. Né? Normal. Não, e até essa coisa de assumir que fez uma coisa que te faça mal. Gente, isso é muito. Cai em todos os lugares, né? Eu vejo muito isso na cultura do desmame. Exatamente. Na cultura farmacêutica. Então, isso é na vida, gente. Até na alimentação, né? Muito. Tipo, ai, nossa, você acha que eu sou uma mãe ruim porque eu dei açúcar pro meu filho? Não consegue nem assumir mesmo as próprias escolhas, né? Tipo, é um lugar difícil de estar também. Assumir a nossa responsabilidade. Eu, pessoalmente, tenho pavor da palavra culpa, né? Essa criação que pra mim é um instrumento de controle. Sim. Mas a responsabilidade, né? Que exatamente é ligada a toda a cultura do desmame. A autorresponsabilidade, né? A cultura do desmame, tudo, como a gente lida com tudo, com todas as escolhas que a gente faz na vida. E que tudo bem, que a gente não vai só acertar. Sim. E que vários momentos a gente vai tomar o caminho que, cara, era melhor ter feito de outro jeito. Que foi possível ali. Mas é muito forte. É difícil. Muito forte, mas é muito lindo, assim. Sincera, né? Eu comecei meio sem ar, assim, que ela foi falando. Porque eu tenho muitas amigas com silicone. E é muito sério isso, é uma denúncia. Eu acho que eu mesma só não coloquei silicone porque eu nunca tive dinheiro. Eu nunca coloquei porque eu sempre tive peitão. Mas nem dinheiro, nem... eu nunca tive dinheiro, mas assim, a minha avó falava provavelmente você pudesse, né? Você poderia. Sim, com certeza, porque eu tomava água na concha do feijão porque minha avó falava que aumentava o peito. Então eu sabedoria popular. Muito bom, muito bom. Não aumentou meu peito, eu só fiquei com o peitão mesmo quando engravidei, né? Quando engravidei, fiquei com o peito. Mas agora... Que muita gente faz, você sabe que quando as mulheres engravidam, muitas delas tiram foto do peito pra falar pro cirurgião plástico, eu quero um silicone assim. É verdade. Não, e eles falam que você vai botar o silicone, teu peito vai ficar eternamente aquele peito assim, né? Claro que não fica, cara. Não fica. O silicone ainda tem isso, né? Tipo, tem muitas mulheres, né, que hoje em dia amamentam. Ai, vai ficar durinho. Vai ficar durinho, caiu, amamento há 100 anos. E normalmente os médicos dizem que pode amamentar de boa, tranquilão. E existe essas opções, né? Quando eles não cortam os ductos das mulheres.
Mas tem mulheres que, mano, eles já afirmam que elas vão conseguir amamentar e não vai, tá ligado? Eles cortam os ductos todo e é isso. A sabe? Larissa, que a gente entrevista no filme, ela teve problema. Ela botou silicone, logo depois ela engravidou. E quando ela foi amamentar, ela teve inflamação, ela teve que ficar com o mamilo em carne viva, amamentando. Foi um negócio... Ela conta esse processo, assim. Inclusive, que é você tem dados, alguma coisa tipo de depois do explante, se mulheres conseguem amamentar? Não, isso é uma coisa que a gente pode Combinar. correr atrás, a gente pode... Não, acho que a gente pode combinar. E com certeza, assim, eu posso... A própria Larissa, que eu, assim, super recomendo seguir ela também, que ela criou esse perfil, né, o @explante de silicone. Ah, tá. E ela traz muitas dessas informações e tal. A gente pode combinar alguma coisa Sim. porque, e essa é uma questão, né? Não tem censo. O próprio explante, a gente está lutando, batalhando para que ele entre num censo, tipo, um censo real, né? Para que a gente saiba possa qual o número de mulheres que já fizeram exata. o explante. Porque o explante Por que entra como elas fizeram? reconstrução mamária. E aí você não sabe o que é explante e o que não é. A gente sabe mais ou menos, porque tem os médicos interessados agora que estão fazendo o explante, aí tem um mercado que se abre e tal, e aí começa... Mas é muito assim, não são dados oficiais que a gente possa super falar, caramba, tem toda uma estão mensurando isso de uma forma séria, sabe? Porque é isso, tem gente que vai lá, vai entrar como reconstrução. Então isso é uma outra batalha também, pra gente começar a ter dados Então, por exemplo, pós-explante. você pode fazer uma cirurgia de explante pelo plano, por exemplo, falando que é reconstrução mamária? Eles podem fazer essa alteração? Então, é isso que, por exemplo, a gente está batalhando, e esse projeto de lei até que eu escrevi para cá, para a gente fazer, tratando o explante como reconstrução. Porque quando é reconstrução, você sai do lugar do estético. E aí você tem direito a fazer pelo Não é plano. simplesmente mudei de ideia, acho bonito ou acho feio. Exatamente. E aí você entra num uma outro questão de lugar. saúde. Exato. Aí você tira a questão estética e você entra na questão da saúde. E aí, então tem mulheres, por exemplo, porque a doença do silicone, como ela não tem interesse de mensurar isso, trazer, como que a gente vai mensurar? Que exames a gente vai fazer? Então eles dizem, não tem exame, é exame clínico, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... E aí fica muito mais difícil para a mulher detectar, né? Porque ela fica perdida sem saber como que ela vai fazer para poder dizer o que ela de fato comprovar, né? Pra dar o diagnóstico que ela tem, Pra ela doença do ter, silicone. exatamente. Porque os médicos não querem dar essa doença. Eles falam, não, essa doença ainda é passível, não é uma coisa assim tão concreta, a gente não sabe. Então, nenhum médico vai escrever lá, ela tem a doença do silicone. Ele pode falar, não, ela tem alguns sintomas que pode ser provocado pelo silicone e tal. Quando é o câncer, não tem jeito, porque é o câncer de linfoma, assim... Esse câncer BLCL é por causa do silicone, isso já ficou comprovado. Isso tem dado. Isso tem dado. A própria a FDA, que é a agência Anvisa americana, essa FDA, ela meio que ela é uma referência para o mundo. Até o próprio Brasil segue, né, quando recomendações e tal. Ele já coloca uma tarja preta na caixa do silicone, só que a gente não vê, porque ele é aberto na hora na sala de cirurgia, então para a mulher não faz diferença. Mas no site da FDA, eles falam lá todas as complicações que o silicone pode causar. Então, eles falam de todos esses sintomas, falam do câncer BLCL, falam da síndrome ásia. Tá tudo lá, é dado oficial da FDA, que, é a principal agência hoje no mundo, né? Reguladora e tal, enfim. Então, não tem como fugir. Aí os cirurgiões lá nos Estados Unidos, eles têm que dar um formulário para a paciente preencher, dizendo que ela está ciente daquilo. Só que, cara, vamos combinar, você vai num médico, você quer fazer uma cirurgia estética, o médico é meio que uma figura endeusada, né? Um deus. Aí você chega lá, o cara fala, não, olha só, isso aqui é bobagem, eles falam, mas isso aqui é só pro forma. Aqui vocês assinam, não se preocupe. aqui assina também? Nada. Aqui não assina nada. Você vai fazer uma cirurgia estética no Brasil, você não assina nada. Gente, cirurgião... você pode conseguir fazer uma esterectomia. Você pode arrancar teu útero e tipo, hoje eu acordei, hoje eu quero tirar meu útero. Você pode ir lá tirar. A gente assina dizendo o risco da cirurgia em si, né? Mas o cirurgião não assina nada. Parece até que você nem sabe se ele tá lá ou não. Se ele tá lá ou não. Você não tem como comprovar. Você tava na anestesia, né? Você tava na anestesia, mudou o cirurgião, você nem sabe. Porque assim, não tem. A única coisa que tem comprovando é que você deu entrada no hospital. Porque ele próprio não assina nada. É um negócio surreal. Que loucura, né? gente. Então, assim, tá comprovado, não tem como fugir. Eles sabem disso porque, né? Tá lá no site da FDA, qualquer um pode acessar. E aí, por conta disso... né, você ainda tem médico que ainda fala alguma coisa, mas é muito raro. Então,
é quase inexistente, assim. Mas é muito importante que esses dados, que a gente force, assim, a importância de ter um dado pós-explante para que isso se torne uma política pública, né? Só vai se tornar política pública se a gente tiver números, assim. Mas a quantidade de gente está fazendo explante. Agora teve até aquela... Uma atriz. A Carolina Dickmann. Carolina Dickmann fez. Que fez. E ela fala exatamente essa palavra. Ela fala, minha nova palavra é explante, né? E acho bacana, assim, porque ela fala que explante é mais do que um explante também e tal. E ela, por acaso, deixou público as razões que ela fez? Não. Ela não, pelo que eu entendi, ela não tinha sintomas e tal, assim, acho que ela quis tirar mesmo também por isso, assim, falou, cara, Pra que não tem esperar mais um nada sintoma, a ver comigo. né? Exatamente, Sim. foi o que eu pensei também, assim, em termos de, não sei se o sintoma vai melhorar ou não tirando o silicone, mas só o fato de eu não precisar mais me preocupar com isso, só o fato de eu já estar livre, não precisar fazer outra cirurgia daqui sei lá quantos anos, cara, é libertador. Você não ter que entrar numa sala de cirurgia de novo por conta disso, sabe? Você fica preso o resto da tua vida, sei lá, a cada 10 anos. É muito É uma pouco. cirurgia de quê? Pequeno porte, médio, grande porte de silicone? Em relação às outras cirurgias estéticas, ela é uma cirurgia... Nenhuma cirurgia pode ser considerada simples, porque, assim, todas elas têm risco de vida, né? Mas ela em comparação, talvez, com uma lipoaspiração ou com outras cirurgias, ela é mais simples. Você cortou, botou. Por isso que muitos médicos fazem, sei lá, 5 cirurgias por dia. Isso que eles não querem perder. Tirar, vou agora fazer reconstrução mamária que demora, sei lá, 3, 4, 5 horas. Exige de mim estudo, eu vou ter que parar para estudar. Que é isso. Então, Deixa as mulheres lá sem enxergar. deixa... É isso. morrendo Se ela não de estiver câncer. enxergando, ela não consegue Melhor. chegar ali. Não tá enxergando, mas tá com o peito bonito, né? Pô, mas pelo menos... Mas tá com o peito de... É isso. Mas é isso. Mas é o que você falou, assim. Vamos distrair as mulheres, né? E é muito louco que, assim, a cada momento, a cada nova vitória que a gente tem, porque a gente tem, ao longo da história, né, do movimento feminista, a gente tem lutas que são lutas concretas, assim, a mulher para votar. Então, a mulher vai lá, a gente lutou pra gente poder ter o direito ao voto. Aí você luta pra você poder ter direitos iguais no trabalho, que já ainda não é isso, mas a gente tem um inimigo concreto, né? A gente tem pra onde a gente mirar os nossos esforços. Quando é em relação à questão da beleza, não. Porque ela é um inimigo subjetivo. E isso é muito mais cruel. Porque você faz com que você odeie a si mesma. Então você não tem um inimigo que tá lá fora. Você tem um inimigo que tá dentro de você. Não é ninguém que tá botando um revólver na sua cabeça te obrigando a botar silicone. Exatamente. E ainda fala, olha, esse problema é seu. Resolve aí contigo. E aí isso é muito cruel. Isso eu acho que é muito cruel, porque você não tá mirando em nada, você tá mirando dentro de si mesmo. Você não se gosta, você se odiar, eu acho que é uma das coisas mais, assim, mais perversas que o patriarcado conseguiu trazer para nós mulheres, assim. Isso é muito pesado. É verdade. Sim. Ingrid, foda isso tudo. Mas assim, queria te Então o que a gente tem que falar é foda. Ai, cara, que merda. Queria te agradecer Aquela, a gente muito queria tanto por ter um isso. programa legal, né? Tô falando, vamos falar de alguma fofoca da internet, gente. Traz Vamos aqui. trazer o Will Smith e o coisa. Assim, dá pra trazer ainda essa fofoca. Mas assim, mas até essa fofoca aí, né, também tensa. Ainda é pesada. tensa, exato. Essa Tipo, tensa. cadê a Jada nessa história, né? Que ninguém fala dela. Fofoca, tipo assim, BBB, Chatonildo, mala do Arthur H. Fora Arthur H. Fora Arthur total. Nossa. Mas, Ingrid, parabéns, assim, pela sua coragem, pelo seu trabalho. Porque é um trabalho… É isso, assim, é um tema absolutamente escabroso. Porque mexe profundamente com a dor de um monte de gente. Das mulheres que ainda estão com silicone, das que já… tiraram, né? Já foram espantadas. Então, Acho que querem colocar exatamente. ainda. Então, assim, né? Tipo, porque ainda tem um movimento muito nebuloso. grande. Então, parabéns, realmente parabéns pelo seu trabalho, porque é muita coragem, maravilhosa. Estou muito orgulhosa de você estar aqui com a gente. Obrigada por você ter vindo. Como é que as pessoas veem agora, como é que a gente faz para ver o seu documentário? Então, a gente tem o perfil que é @explante-o-filme. E aí lá a gente vai colocando a agenda e tudo mais. A gente vai ter a estreia em Brasília, no dia 6 de maio, super legal lá no Cine Brasília. A gente vai ter estreia em São Paulo, mas ainda tá com uma data aí que a gente tá definindo por conta do carnaval, enfim, mas vai ser em abril. A gente vai ter uma sessão online que vai ser super bacana, porque a gente vai trazer as entrevistadas, vai trazer muita gente, vai fazer uma sessão bem, bem bacana e bem grande. E depois a gente vai disponibilizar. A ideia é disponibilizar o link, porque tem muito convite assim, eu quero passar numa universidade e fazer um debate,
debate, eu quero passar na minha escola e fazer um debate sobre essa questão de pressão estética e tal. E assim, isso tá me dando uma agonia, porque eu quero muito, primeiro a gente tem que fazer a estreia física, né, nos cinemas e tal, mas logo em seguida eu quero, assim, a partir do mês que vem, poder disponibilizar isso e para que a gente possa fazer esse debate em vários lugares e levar para vários estados, enfim, para todo lugar que a gente puder levar no Brasil esse tema e esse debate. Então, e eu quero agradecer vocês, não sei se é a hora, mas porque, assim, como eu disse, eu realmente sou muito fã, eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, vocês chegam em muita gente, eu espero não ter, assim, é um tema pesado, né, que a gente acaba não tendo como fugir disso. A gente é mulher, não tem como a gente… A tristeza, a desgraça. A gente lida com temas pesados o tempo todo. Sim. Mas eu acho que é, assim, mas é necessário, né, e é o que eu falei, a gente poder trazer esse tema da beleza para o âmbito do coletivo, porque só assim a gente vai conseguir transformar. Então, para cada mulher, não se sinta mal, né, pelo que quer que você sinta em relação a isso, porque isso não é uma dor individual, né? Isso é uma dor de todas nós, a gente só vai resolver isso aqui juntas, enfim, falando sobre isso. É muito generoso, assim, Ingrid, da sua parte, você, tipo, disponibilizar a sua história, sabe? Tipo, catar outras pessoas também, né, pra falar. É muito generoso mesmo, tipo, trazer… Não é treta gigante, né? Não é qualquer tretinha. Não. Então conta com a gente. Obrigada, gente. Vamos, assim, conta mesmo com a gente. Espero que o documentário voe e que realmente alcance todos os lugares que as pessoas precisam saber disso, que a gente não sabe disso. Então, obrigada pela sua pesquisa, pela sua história e pela sua coragem. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Adorei estar aqui com vocês. Espero ser convidada outras vezes. Para outros temas, talvez temas mais tranquilos também, né? Pra gente poder ir mais. Quero fazer uma fofoca. Fofoca pra gente rir. Quero. Vou pensar umas fofocas pra gente trazer. Análises psicanalísticas e sociológicas sobre fofocas. Amamos. Exato. Beijo, gente. Senta direito, garota.